Fala galera, espero que todos e todas estejam bem. Mais uma vez aqui com vocês para gravar uma aula sobre o futsal. Dessa vez será uma aula falando desde os fundamentos históricos, dos principais, das principais regras, dos fundamentos. Sou Antônio, professor de Educação Física. Então vamos lá, né? Então primeiro aqui a gente tem a imagem da seleção brasileira. Primeiramente, o que seria futsal, né? Como surgiu esse futsal? Bom, o futsal é um futebol, entre aspas, de quadra, e foi chamado também de futebol de salão. É um esporte coletivo, ou seja, joga mais de uma pessoa, e é semelhante ao futebol de campo, porém possui algumas regras específicas para o futsal de salão, né? Que é o futsal. Ainda que sejam semelhantes, o futsal e o futebol, elas têm umas regras que são diferenciadas. Por exemplo, o número de jogadores, o local onde é feito, né? É quadra, não é campo. Olha a bola do futsal específica também. No Brasil, o futsal tem tido grande representatividade nas últimas décadas. Ao lado do futebol, é um esporte mais praticado no país, tanto por homens e mulheres. Eu coloquei a imagem das mulheres aqui jogando, a seleção feminina. E o futsal surgiu nos anos 30 no Uruguai. E o responsável foi o professor de Educação Física, Juan Carlos, na Associação Cristã de Moços. Olha aqui a foto dele. No início, gente, era chamado de indoor football. Na tradução literal, significava futebol no interior. Hoje em dia, não mais, né? Então, logo depois de ser inventado, o futsal chegou ao Brasil em 1935, 5 anos depois. Aqui ele passou a ser chamado de futebol de salão. Ainda no início, poderíamos encontrar 7 jogadores em cada equipe, ou seja, 14 no total. Mais tarde, com novas formulações, esse número foi reduzido para 10 no total. Também devemos ressaltar o peso da bola, que a princípio era mais leve. Com os chutes, por exemplo, era muito fácil ela sair da quadra. Então foi uma adequação, né? Colocar a bola mais pesada para não sair tanto. Portanto, mediante observações, o seu peso foi sendo aumentado, ou seja, foi estudado e viu que a bola mais pesada era melhor para o futsal. Então, atualmente a bola de futsal é mais pesada do que a de campo e sua circunferência está entre 62 e 64 centímetros e um peso que varia de 400 a 440 gramas. Após a consolidação das regras desse esporte em fim dos anos 50, ele disseminou-se rapidamente por todo o país, ou seja, por todo o Brasil, né? Em 1954 foi fundada a primeira federação desse esporte no Brasil, chamada Federação Metropolitana de Futebol de Salão. Atualmente, ela chama-se Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro. Nos anos seguintes, outros estados do Brasil também seguiram os passos e fundaram suas federações relacionadas ao futsal, ou seja, paraibana, é, carioca, paulista. E só na década de 50 foram fundadas federações em São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Sergipe e Rio Grande do Norte. Com o passar do tempo, todos os estados do país contavam com a federação e equipe de futsal. Em 1971, foi fundada em São Paulo a Federação Internacional de Futebol de Salão. Na ocasião, estavam presentes representantes do Brasil, Argentina, do Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru e Portugal. A Confederação Brasileira de Futsal atua através da CBF, sendo filiada à FIFA, que é a Federação Internacional, né? Além da FIFA, os campeonatos internacionais de futsal são organizados pela Associação Mundial de Futsal.
com sede na cidade de Assunção, no Paraguai. Atualmente, existem diversos campeonatos de futsal no Brasil e no mundo. Merecem destaque a Copa Mundial de Futsal da FIFA e o Campeonato Mundial de Futebol de Salão, da AMF, que a gente falou agora mesmo. O Brasil possui uma das seleções mais fortes do futsal, gente, e já foi campeão algumas vezes. Na Europa, destacam-se as seleções da Itália, Espanha e Rússia. Embora seja relativamente novo, o futsal é considerado um dos esportes com maior crescimento do mundo. Olha uma mulher, ó. Gosto sempre de imagens femininas, né? Porque para ficar bem semelhante, para não colocar só, para não ficar parecendo que eu sou machista, né? Então, os objetivos desses esportes, tal qual no futebol, é fazer gols. Assim, a equipe vencedora é aquela que conseguir fazer o maior número de gols durante a partida. Pode ser apenas um, mas se for um a mais, já é o ganhador da partida. O tempo é de 40 minutos, dois tempos de 20 minutos e um intervalo de 10 minutos. O futsal reúne diversos movimentos, desde chutes, passes, drible, cabeceios, entre outros. Além dos jogadores presentes na quadra e na reserva, cada equipe possui um treinador, que entre aspas é o técnico, né? Então, além disso, há dois árbitros, o auxiliar e o principal. O cronometrista é o responsável por controlar o tempo, né? São os principais fundamentos. Já nas principais regras temos: no futsal nunca se deve colocar a mão na bola. O único jogador que pode é o goleiro, que usa luva para defender a marcação de gol pela equipe adversária. É o único que pode usar as mãos. Como o futebol de campo, se um jogador cometer falta, ele pode levar o cartão amarelo, que é uma advertência, ou o cartão vermelho, que é uma expulsão. 3 cartões amarelos equivalem a um vermelho. Ou seja, se levar os 3 amarelos, está expulso. As faltas podem ser cometidas quando o jogador encosta a mão na bola, quando há desavenças entre os jogadores e árbitro, ou seja, uma confusão, né, uma briga, seja o que for, ou ainda quando há violência física ou verbal, empurrão, murro, soco, chutes, por aí vai. Ou simplesmente falar algo tipo, seu filho da arará, aí também não pode. O juiz que irá decidir a gravidade da falta e o cartão que será dado. Se ele acha que foi muito violenta a falta, aí ele pode expulsar, mas geralmente, né, tem uma conversa antes, aí amarelo, depois o vermelho. Vale ressaltar que no futebol de salão ou futsal não há o conceito de impedimento, como no futebol de campo. Existe essa diferença. Por sua vez, as cobranças de falta são semelhantes ao futebol de campo, que são escanteio, tiro de meta, arremesso lateral e de canto. As cobranças são realizadas em até 4 segundos, devem ser cobradas com o pé. Tipo, é diferente do futebol que no lateral, né, com a mão, aqui é com o pé. Então, ó, o futsal possui dois times de 5 jogadores cada. Vale notar que desses 5, de cada equipe sempre possui um goleiro, responsável por defender as entradas, né, defender da equipe adversária. Além do goleiro, os jogadores chamados de fixo são responsáveis pela defesa. É como se fosse o zagueiro no futebol de campo. Esse equivale ao zagueiro, né? Já o pivô ou atacante tem o objetivo de fazer o gol, né? Finalizar as jogadas. No futsal, não há um limite para a substituição de jogadores e elas podem ocorrer em qualquer momento do jogo. Basta simplesmente, né, avisar o árbitro, né, que não pode ficar atrapalhando o jogo. O futsal, gente, um pouco sobre a quadra, é praticado numa quadra retangular. Ela possui entre 24 e 42 metros de comprimento e 15 a 22 de largura, variando de acordo com a categoria. Note que as quadras podem ser coberta ou descoberta. Essa daí é dois exemplos de quadras, ó, cobertas. E agora vamos para os fundamentos do futsal. Assim como no futebol, o uso das mãos para o manejo, já foi citado, ó, é proibido. Os fundamentos são vistos ó, como passe, drible e cabeceio.
O passe é o ato de chutar a bola para um companheiro da equipe. O drible é o ato de enganar o adversário com uma série de movimentos e passar por eles. Cabeceio é o ato de golpear a bola com a cabeça. Já o chute, que é outro fundamento, é o ato de golpear a bola com os pés. Recepção é o ato de interromper o percurso que a bola esteja fazendo. Já a condução é o ato de manejar a bola de forma que ela se desloque pelo campo, ou seja, você conduzir a bola. Então, esses são os principais, né? Então, temos algumas imagens aqui, ó. Temos essa daqui do cabeceio, temos aqui do passe. Mais embaixo, ó, a gente tem também, ó. Aqui não dá para ver bem se é um passe ou uma recepção, mas como é falcão, pode ser até um drible, certo? Aqui a gente vê nessa imagem que é um passe, ó. E agora vamos ver um pouquinho sobre as posições dos jogadores. A primeira, o goleiro. Defende o gol do próprio time contra as tentativas adversárias de marcar pontos ou gols, né? Fixo, semelhante ao zagueiro de futebol, tem função de defesa. Ala esquerda e direita tem a função de ajudar no ataque, trabalhando nas áreas laterais da quadra. Pivô, também conhecido como atacante, é o principal para o que finalizar e fazer os gols. Então, gente, termino com isso aqui. Então, eu falei um pouco sobre os fundamentos, os principais jogadores, a quadra e as principais regras. Então, fica o meu abraço para vocês e até a próxima.